está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Heloísa Brunkel e te faço companhia a partir de agora. Os juros nunca estiveram tão altos no levantamento do Banco Central. O Banco Central atualizou as informações relacionadas aos juros praticados pelos bancos. E eles nunca estiveram tão altos. Os números são referentes à última amostragem feita no mês de abril. E os juros do cheque especial estão de assustar. Já estavam altos em março, 127%. E em abril, chegaram a 132% ao ano. Apesar de ser conhecido como juro do cheque especial, esse é o mesmo praticado quando do uso do limite da conta bancária. Caro, né? Mas tem coisa pior, bem pior. E nada, absolutamente nada supera os juros dos cartões de crédito. Eles estavam em absurdos 359% ao ano e subiram mais, para 364%. Isso quer dizer o seguinte: se você dever uma fatura de R$ 650, em apenas um ano, essa fatura vai para inacreditáveis R$ 2.784. Só os juros na ponta do lápis vão custar R$ 2.184. Uma barbaridade. Segundo economistas, esse aumento acontece por causa da alta também da taxa Selic, que é controlada pelo Banco Central. Com o dinheiro custando tão caro, é compreensível que a oferta dele tenha aumentado. Segundo o Banco Central, a oferta de crédito, ou seja, dinheiro para emprestar, aumentou 16% este ano. E chega ao fim a tour pelo Canadá do Papa. No 5º dia de compromisso no Canadá, o Papa Francisco celebrou a Santa Missa num santuário mais antigo de Quebec. Ele também teve um encontro com os religiosos do país, a quem pediu cuidado e atenção com as populações indígenas. Jucinei Cardoso vai contar pra gente. Eram quase 10 da manhã no Canadá quando o Papa Francisco chegou ao Santuário de Santana, mais antigo lugar de peregrinação da América do Norte, localizado a 30 quilômetros da cidade de Quebec. Foi na igreja declarada Santuário Nacional e que todos os anos recebe quase 1 milhão de visitantes que o pontífice celebrou a Santa Missa, rezada em francês e latim. Fiéis oraram com Francisco, a maioria de origem indígena. Na homilia, Francisco recordou o Evangelho de São Lucas, que relata a viagem dos discípulos a Emaús. O Santo Padre propôs uma reflexão sobre fracasso e esperança. Lembrou que, assim como aconteceu com os apóstolos que viviam a desilusão e a amargura pela morte de Cristo, nós também, diante do escândalo do mal e ao corpo de Cristo ferido na carne de nossos irmãos indígenas, caímos na amargura e sentimos o peso do fracasso. E concluiu dizendo: só há um caminho, é o caminho de Jesus. Mais tarde, o Santo Padre presidiu a oração das vésperas na Catedral de Notre-Dame, em Quebec. A celebração reuniu bispos, padres, diáconos, consagrados, seminaristas e agentes pastorais, a quem Francisco destacou a importância do testemunho. A igreja no Canadá começou um percurso novo, depois de ter sido ferida e transtornada pelo mal perpetrado por alguns dos seus filhos. Penso em particular nos abusos sexuais cometidos contra menores e pessoas vulneráveis, escândalos que exigem ações fortes e uma luta irreversível. Quero, juntamente convosco, voltar a pedir perdão a todas as vítimas. O pesar e a vergonha que sentimos devem tornar-se ocasião de conversão, que nunca mais aconteçam. E, pensando ao caminho de cura e reconciliação com os irmãos e irmãs indígenas, que nunca mais a comunidade cristã se deixe contaminar pela ideia da superioridade de uma cultura sobre as outras e da legitimidade de usar meios de coação em relação aos outros. E que é legítimo usar meios de coação contra os demais. No último dia de programação do Santo Padre em território canadense, Francisco vai à cidade de Iqaluit. É lá que ele terá um encontro privado com alunos de antigas escolas residenciais. No final do dia, ele também se reúne com jovens e idosos da comunidade local. É o último compromisso do pontífice antes da cerimônia de despedida e do retorno dele à capital italiana.
O governo regulamentou a lei dos superendividados e estabeleceu o valor de R$ 303 como mínimo existencial. Ou seja, esse valor não vai poder ser tirado de nenhum brasileiro que esteja com as contas atrasadas. Você já deve ter feito essa pergunta. Por que para uns é tão fácil conseguir crédito para financiar uma compra e para outros não? A resposta parece estar ligada sempre à renda do consumidor, mas essa é uma meia-verdade que a regulamentação da lei do superendividamento veio para esclarecer. Essa lei foi criada ano passado com o objetivo de definir, por exemplo, critérios para permitir o empréstimo de dinheiro. A ideia era combater o superendividamento do consumidor e, assim, diminuir a inadimplência no mercado. Com a portaria publicada, é considerado superendividado aquele que não consegue ter ao menos R$ 303 como sobras do salário ao final do mês. Ou seja, pagou conta, pagou as despesas do mês e sobrou menos do que 25% do salário mínimo no bolso, cuidado! Você agora é considerado um superendividado. E isso não será nada bom na hora de buscar crédito, não. Essa análise será feita por bancos e financiadoras no momento de estudar a concessão de financiamento da casa, do carro, um empréstimo qualquer. A portaria foi elogiada pela Federação dos Bancos, que vê assim uma possibilidade de redução da inadimplência. Segundo pesquisa de junho do SPC, 38% dos brasileiros que fizeram algum tipo de financiamento ou crédito estão inadimplentes. A concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, lançou uma campanha sobre os perigos de soltar pipa nas áreas próximas dos terminais de operações. A poucos metros do aeroporto de Guarulhos, o céu é cortado não apenas pelos aviões, mas também pelas pipas. A prática é perigosa, porque a pipa pode ser sugada pela turbina de um avião e até machucar técnicos em solo. No ano passado, foram 490 ocorrências envolvendo pipas na área de operação de Cumbica. Nós temos aí rotores, peças das aeronaves que são de borracha, a gente tem as linhas com cerol, essas linhas podem cortar algum elemento de borracha, ou uma posição final de aproximação, uma pipa ficar presa no para-brisa de uma aeronave, gerando o risco de um acidente aéreo seríssimo. Rotores de helicópteros, a gente opera com helicópteros também, então ocorre a mesma situação. Soltar pipa é uma brincadeira saudável, desde que tomados alguns cuidados. Além das áreas de aeroportos, não se deve empinar perto de redes elétricas e o uso de materiais cortantes, como cerol e linha chilena, é proibido em todo o estado, assim como a fabricação e comercialização desses produtos. A multa em Guarulhos é em torno de R$ 1.400 para os comerciantes. Eles podem perder o seu alvará de funcionamento e perder a sua licença, né? E também para o usuário, né? E se for menor de 18 anos, também pode responsabilizar os seus responsáveis. Esses materiais cortantes podem causar ferimentos graves e até morte por hemorragia, principalmente em motociclistas e ciclistas. Muitas aves também acabam se ferindo e morrendo ao se enroscarem nas linhas durante o voo. A maioria acaba não retornando à natureza. Ela perde a capacidade de voar e muitas morrem também. 50% delas perdem muito sangue e não dá tempo da gente salvar. Não só em São Paulo, né, gente? Mas vamos ficar atentos em todos os lugares. Uma pesquisa mostra uma piora na qualidade das refeições dos brasileiros. A justificativa são os altos preços nos alimentos. Mais uma pesquisa aponta que o hábito de alimentação do brasileiro piorou com a alta da inflação. Uma consultoria de supermercados mostra um crescimento da compra de produtos sem valor nutricional, porém mais baratos do que alimentos nutritivos. Segundo essa consultoria, a venda de bolachas e biscoitos cresceu 22% em média em todo o país. Outro produto que teve crescimento das vendas foi o de refrigerante, aumento de 17% em comparação ao ano passado. Outro fenômeno que pela primeira vez aparece nesse tipo de pesquisa é a preferência do consumidor brasileiro por salgadinhos. O crescimento das vendas chegou a 10%. A consultoria verificou que a venda desse tipo de alimento é superior entre as classes com menor poder aquisitivo, a D e a E. Segundo a mesma consultoria, isso é um indicativo de que essas famílias usam do expediente de substituição.
deixam de comprar alimentos mais nutritivos, também mais caros, para optar pelos alimentos mais baratos. Nos mercados, é fácil encontrar bolachas, salgadinhos e refrigerantes por até R$ 2,00. E em Piracicaba, no interior de São Paulo, está acontecendo mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre. O céu de Piracicaba durante toda a semana vai estar colorido e bastante movimentado. A cidade recebe a 44ª edição do Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre. São 100 atletas e 17 equipes de todos os cantos do país. A modalidade de formação em queda livre, uma das mais tradicionais do paraquedismo, está sendo disputada em 3 provas: iniciante, intermediário e master, onde as equipes compostas por 4 atletas têm que formar o maior número de figuras pré-definidas pela comissão organizadora em 35 segundos em queda livre a 12 mil pés de altura. Durante o salto é sorteado uma quantidade de figuras obrigatórias a serem feitas em queda livre. O cameraman da equipe que voa junto com eles faz a gravação e essa gravação depois no solo é analisada pelo painel de juízes. A cada chamada de embarque, as equipes vão entrando no avião. Todo o processo de decolagem, lançamento e pouso dura cerca de 20 minutos. São usados 1.000 litros de querosene a cada 10 voos. Para saltar é preciso estar equipado com capacete, macacão, altímetro e o paraquedas. O Pedro sabe bem dessas instruções, ele que já fez mais de 13 mil saltos e é 10 vezes campeão brasileiro e há 34 anos está no esporte. Uma vez que é sorteado os saltos que nós vamos realizar, a gente treina em pé primeiro para guardar os saltos, tá? Memorizar os saltos. Uma vez que os saltos estão memorizados, a gente vai e deita no que a gente chama de carrinhos, tá? Para colocar no plano realmente horizontal. Tá? Deitado no carrinho, a gente vai trabalhar questão de ângulos e detalhes, porque a gente quer memorizar e deixar o mais próximo possível do que a gente vai realizar em queda livre. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia. Tchau e até a próxima!